Fala pessoal, tudo certinho? Vamos para mais uma videoaula e nesta videoaula vamos falar do transporte por vesícula. Vamos fazer aquele mapa conceitual. Você, meu caro estudante, já estudou o transporte passivo, que não gasta energia. Já estudou o transporte ativo, a bomba de sódio de potássio, que gasta energia. Agora vamos para o terceiro tipo de transporte através da membrana, que é conhecido por transporte por vesículas. Repare, esse é um transporte meio bagual. Eu digo que é um transporte meio bagual porque, para que ele possa ocorrer, ocorre uma deformação na membrana plasmática. Tu vai entender logo em seguida. Tá difícil, mas vamos lá. Então, olha só, gasta energia. Gasta ATP, por quê? Gente, para fazer essas vesículas que tu vai ver, para emitir esses pseudócitos, tem que gastar energia porque envolve movimentação, muitas vezes de citoesqueleto ou formação de vesículas, então vai gastar ATP, assim como o transporte ativo. Só que ele não é considerado, ele não está no mesmo nível de classificação da bomba de sódio de potássio, porque esse aqui, ele tem que formar vesículas. Então ele gasta energia, só que formando vesículas. Enquanto que o transporte ativo gasta energia pelas proteínas. Lembra, transporte ativo se dá por proteínas. Agora vamos lá. Esse transporte por vesículas, como eu disse para vocês, ele acaba deformando a membrana plasmática. E, consequentemente, isso ocorre porque é entrada ou saída de partículas muito grandes. Você imagina que isso aqui é uma célula, tá? E tem que entrar algo do tamanho da minha unha, né? Tá aqui. Como é que essa partícula vai entrar? Pela bicamada de fosfolipídio? Jamais. Pelas proteínas? Também não entra. Ela, na verdade, a partícula é muito maior do que as proteínas ou do que os fosfolipídios. Então, como é que entrar? Não entra. E, portanto, tem que formar vesículas. Vocês vão entender. Existem dois tipos de transporte por vesícula. Te liga. O primeiro é a endocitose. Endo, de entrada. Então, a endocitose é a entrada de partículas grandes para dentro, obviamente, da célula. E, consequentemente, existem dois tipos de entradas, dois tipos de endocitose. São eles: a fagocitose. Vamos lá. A fagocitose é a entrada de partículas sólidas, enquanto que a pinocitose é a entrada de partículas dissolvidas. Anota aí que eu vou repetir. Fagocitose é a entrada de partículas sólidas, grandes e sólidas, tipo uma bactéria está entrando por uma célula. Okay? Um protozoário está comendo uma bactéria. Imagina assim, ele vai ter que englobar essa bactéria e ela é uma partícula sólida, uma grande partícula sólida, que é uma bactéria. E agora nós temos também a pinocitose, anota aí, que é a entrada de partículas dissolvidas. E, consequentemente, essas partículas são bem pequenininhas, mas entram dissolvidas em água. E, consequentemente, também tem que deformar a célula, porque ela se torna uma solução, digamos assim, bastante volumosa para entrar por proteínas ou para entrar muito menos ainda para conseguir entrar por bicamada de fosfolipídio, ok? Guarda que eu vou explicar logo adiante a diferença entre elas. E a exocitose, exo de saída. A exocitose tem dois tipos também. É a excreção. A excreção é como a gente pode chamar também de plasmocitose ou também de defecação celular. Ou seja, quando restos do metabolismo da célula, lixo celular, tem que sair. Ora, é óbvio, se o lixo ficar dentro da célula, a gente vai ter uma intoxicação, a célula vai ficar com tóxicos e ela vai morrer. Então elimina da célula, depois a gente elimina. Com a urina, por exemplo, a gente vai tirar do nosso corpo por outros meios. E a secreção, ela difere da excreção, porque a secreção, ela, por exemplo, é o suor, são secreções das nossas células. Por exemplo, quais são as células que farão secreção? Principalmente as glândulas. Imagina, o suor é uma secreção, então ela sai das nossas células por exocitose. Qual tipo? Secreção. Agora teve um metabolismo na tua célula lá. E o resto desse metabolismo, a coisa ruim que sobrou, vai sair da célula também? Vai. Mas é coisa ruim, então é excreção. Pegou a diferença? Obviamente, meu querido. Agora eu fiz um desenhozinho para que a gente possa diferenciar em imagem
cada um deles. Então vamos desmembrar a diferença. Começando pela endocitose. Lembrando, entrada, tem dois tipos, pinocitose e fagocitose. Vou falar primeiro da pinocitose, que é mais tranquilo. Veja, a pinocitose são partículas dissolvidas na água. Repara, dissolvidas na água. Então ela está aqui, esse azulzinho bonitinho aqui representando a água e o amarelo representando as partículas. Veja, é de fora para dentro. É endocitose, é entrada. Uma grande diferença aqui é que você vê que a própria membrana plasmática, ela começa a se invaginar e depois forma a vesícula. Por isso que é transporte por vesícula, repara. Agora veja, não emite os pseudópodes. O que são pseudópodes? Veja, alguns protozoários ameboides, algumas células de defesas nossas, elas, para se movimentar ou para capturar o seu alimento, suas partículas grandes, eles fazem uma projeção do citoplasma, o citoesqueleto empurra o citoplasma, ó, gastando energia, emite o que a gente chama de pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés. E ele, no protozoário, ele pode emitir pseudópodes para se locomover ou para englobar partículas, assim como, por exemplo, macrófagos, células da nossa defesa. Então veja, na fagocitose entram partículas que não estão dissolvidas. Imagine que aqui são bactérias, que o nosso corpo está limpando, eliminando, ou que um protozoário está se alimentando. Repara só, para que você possa englobar essas bactérias, e portanto a fagocitose, a tua membrana plasmática, porque isso aqui é membrana plasmática, ela se deforma, ela emite os pseudópodes, fecha essas partículas sólidas e depois transforma-se na vesícula. Repara que charmoso, né? Sempre de fora para dentro quando se trata de endocitose. Então, novamente, diferença: pinocitose, partículas dissolvidas sem pseudópodes. Fagocitose, partículas grandes com pseudópodes. Isso é muito importante. Essa é a diferença básica entre os dois, ok? Agora, vamos falar da exocitose, que é a saída. Ora, se a saída é de dentro para fora, pode ser excreção, quando é coisa ruim, ou secreção, quando é suor, quando é saliva, quando são enzimas que nosso corpo produz para liberar depois, né? Tudo que tem que liberar da célula, supondo, né? Então vamos lá. Tá a vesícula agora. A vesícula, mano velho, ela vem... Essas vesículas aqui, todas elas são formadas também por bicamada de fosfolipídio. Então, como se fosse uma membrana plasmática aqui. Ora, ela vem, ela se funde na membrana plasmática e começa a entrar e fazer parte da membrana plasmática. E, consequentemente, ela elimina a secreção ou a excreção. Isso é muito interessante. Ora, nesse ponto, voltando para a endocitose, na sequência disso aqui, eles iam se juntar, por exemplo, aos lisossomos, outras organelas, que obviamente eu vou falar na aula de organelas celulares, que é logo em seguida ainda nesse modo. Então repara na diferença, tá? Tranquilo, né? Veja, pessoal, a biologia, a gente tem que puxar um link. Se vocês estão notando, nós estamos aprendendo passo a passo. Por isso que se fica uma informação errada de uma aula lá atrás, você tem que recuperar, ok? Então eu vou mostrar para vocês uma imagem, agora computadorizada, é um pouco antigo, o áudio não está 100%, mas está claríssimo para você entender essa união entre a bicamada de fosfolipídio da vesícula e da membrana, tanto para pino ou fagocitose, tanto para excreção ou secreção. Então olha aí. Repara aqui com outra visão, como se a gente tivesse ampliado um pouco mais a imagem e temos uma exocitose e aqui embaixo uma endocitose. Aqui é só para você enxergar que estas vesículas também são formadas por uma bicamada de fosfolipídio. Essa bicamada de fosfolipídio vai se fundir à bicamada de fosfolipídio da sua membrana celular, ou seja, ela vai passar a fazer parte da tua membrana celular, enquanto que esses resíduos, né, essas substâncias que está sendo exocitada, irá sair da tua célula. A mesma coisa ocorre na endocitose. Lembrando que aqui está sendo exemplificado um caso de pinocitose, porque não tem os pseudópodes. Mas olha como é que ocorre o englobamento dessas partículas. A bicamada de fosfolipídio recebe essa invaginação, no qual as partículas ficam presas ali dentro, levando-se então para a digestão celular. Agora, como eu sei que você entendeu que é uma beleza essa aula, eu tenho certeza que você sabe ler coreano. Então leia isso aí, dá uma pausa nessa parte do vídeo, fica admirando essa imagem e tenta desvendar o que estas letras muito estranhas estão querendo dizer. Pessoal,
Esse tipo de transporte aqui, a endocitose, ela é muito comum nas nossas células de defesa. Vamos lá, a maioria, na verdade, das nossas células, quando fazem transporte por vesícula, a entrada se dá por pinocitose. Olha, não precisa emitir pseudópodos. Agora, nas células de defesa é muito comum. Imagine que uma bactéria entrou no teu corpo, vírus ou qualquer coisa estranha entrou no teu corpo. Ora, algumas células chamadas neutrófilos, elas vão em ataque a esses micro-organismos que entraram. Então elas vão emitindo pseudópodos para fazer a faxina. Elas vão limpando, tudo por pseudópodos, os neutrófilos. Vão limpando. Depois de englobar bactérias, vírus, o que elas fazem? Elas se matam. E quando elas se matam, elas matam também os micro-organismos. O que acontece aí? Começa a formar o pus. Sabe quando dá aquela infecção e fica tudo amarelado, esbranquiçado, escorrendo? O pus nada mais é do que o nosso corpo reagindo aos micro-organismos e ele mesmo, as próprias células de defesa, vão se matando é estranho. Mas é uma morte programada, não é uma coisa ruim. Mas veja que os neutrófilos são heróis para o nosso corpo, né? Agora veja, depois disso aqui acontecer, depois dos neutrófilos emitir os pseudópodos, entrar as bactérias por fagocitose, tudo fazer ali, limpar essas bactérias e se matarem, entra outro tipo de célula, que essa tu conhece, os macrófagos. E os macrófagos vão fazendo faxinão ali também. Obviamente, pessoal, isso é algo importante. A gente pensa, é ruim, pus e tal. Obviamente, tu não vai pegar aquele pus e dar uma lambida, não, né? Não se faz isso. Não que vai fazer muito mal, mas é meio nojento, né? Agora, é um processo importantíssimo e comum. Quando a gente fala que tá com pus, não é que tá bom. Não, é que o teu corpo está reagindo. Uma pessoa que não tiver, que, por exemplo, não tem defesa no corpo, não vai acontecer, não vai ser liberado pus, porque não tem células de defesa. Obviamente, iria morrer com uma coloniazinha de bactérias aí. É o caso de pessoas que acabam adquirindo ficam imunodeprimidos, seja pela AIDS, ou seja por outra doença. E aí, veja, uma pequena gripe que para nós, para a maioria das pessoas que está com a saúde boa, não é um grande problema, 1, 2 semanas a gente cura. Para uma pessoa que está com imunidade muito baixa, isso pode aumentar, transformar em pneumonia, infecções generalizadas e uma gripe pode matar. Falando em imunologia, obviamente nós teremos uma aula especificamente disso. Gente, me esqueci o que ia falar. Lembrei. Veja, falando em imunologia, só uma curiosidade interessante, em 2009 teve o estudo que a gente chama de gripe suína. Gripe suína, ok? Pessoal, por que a gripe suína, que a gente falava, gripe do porco, que na verdade a gente sabe que não é o porco que é o vilão ali, é que ocorreu umas mutações e tal. Por que ela foi tão forte naquela época? E ainda hoje, quando tem os casos. Porque é uma gripe com um vírus muito diferente do vírus da gripe que nos ataca todo ano, que ele vai sofrendo modificações. Então o nosso corpo não tinha uma defesa pré-estabelecida e, consequentemente, a mortalidade se tornava um pouco mais alta. Mas, gente, a gripe comum, essa que ataca as pessoas todo ano praticamente, ela é muito forte. Só que nós temos um histórico de defesa que já está, inclusive, que é passado adiante. As pessoas já adquiriram essa resistência ao longo dos anos. Mas é que nem você fala assim, quando chegaram os portugueses e vieram aqui para o Brasil, já estavam os índios aqui, muitos índios morreram com as doenças que para os portugueses já estavam ali tranquilos, não matavam os portugueses. E nos índios, muitos deles padeceram por causa disso. Obviamente, são só curiosidades, a gente vai ter muito tempo para discutir isso. Então vamos recapitular. O guerreiro que assistiu até o final dessa aula merece uma recapitulação. Então vamos lá. Dentro do transporte por vesícula, que gasta ATP, que são partículas grandes e que deformam a membrana, existem dois. Endocitose, entrada, que divide-se em fagocitose, pseudópodos, partículas sólidas, ou pinocitose, sem pseudópodos, partículas dissolvidas. E também tem a exocitose, que é a saída. Excreção, quando saem coisas ruins, por exemplo, a defecação celular, resto do metabolismo. Ou a secreção, quando é coisa que o nosso corpo produz e vai liberar, como são as células, as glândulas, ok? Aqui está tranquilo, e aqui no desenhozinho, mostrando os pseudópodos, mostrando que aqui não tem pseudópodos e mostrando a exocitose. Fica aqui, meus queridos, meu grande abraço. Eu sempre no final do vídeo eu fico pensando assim, né, que eu sei que é época de vestibular, é uma época que o ano é muito complicado, eu me lembro. Quando é que foi meu cursinho pré-vestibular? Eu fiz depois de ensino médio, depois de sair do quartel, eu fiz cursinho pré-vestibular. Isso foi em 2007. 2007, exatamente. Janeiro de 2007, eu estava lá com meus 19 anos, eu pensei,
poxa vida, tinha recém saído do quartel, tinha feito vestibular e não tinha aprovado na primeira. Falei, cara, é tudo ou nada agora. Peguei aquele ano e comecei. Na época não existia internet para, sabe? Essa comodidade que vocês têm de assistir videoaula em casa, rebobinar a fita, ou seja, voltar o vídeo, assistir quantas vezes quiser. Isso, gente, é algo fundamental. Então, se você souber aproveitar, é muito bom. Eu, em 2007, soube aproveitar. Eu estudava, ia de manhã para aula, voltava para casa, almoçava, ia de tarde para o cursinho. Aqui, ó, enchia o saco dos professores. Como é que se faz esse exercício e tal. Foi aquele ano de crescimento. Em seguida, eu aprovei no vestibular na Universidade Federal de Pelotas e notei que se você se dedicar mais a fundo durante um ano, obviamente, medicina às vezes tu leva 2, 3 anos, porque é muito difícil. Mas se você se dedicar um ano, você vai ver que sai daqui e acaba o ano aqui. Muito melhor. Isso vai depender de você. Tu tens que trazer essa vontade, tem que sair de dentro, tem que ser uma exocitose, essa vontade que tem que liberar, que tem, sabe? Tu tem que respirar a tua aprovação, tem que respirar o teu sonho. Isso não é fácil. A maioria das pessoas vai falar, não, mas quando eu fizer a prova lá, aí tu faz a prova e se decepciona que não sabia nada. Gente, estudar é um exercício. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Isso é lógico. Agora, estudar não é você ler. Imagina que você está estudando aí um português. Tá lendo aí alguma coisa de português. Beleza. Aí você acabou de ler aquele texto, fechou o livro e pergunta, o que eu li agora? Tu não sabe ler. Aí tu pensa, tu não sabe o que leu. Aí tu pensa, não, mas para aí, tranquilo. Na hora da prova a lembrança vem. Se não veio 10 segundos depois que tu leu, não é 1, 2 dias ou 5 meses depois. Isso é para biologia. Se você não entendeu algum desses processos, lê a apostila, faz exercício, olha de novo a aula, porque se tu não souber explicar isso para ti, agora, 1 hora depois da aula, não vai ser no vestibular que se cair uma questão, tu vai saber explicar. Então é muito importante você retomar e explicar para você. Sabe que eu às vezes sou meio louco, eu faço isso. Quando eu estudava na faculdade era literalmente, estamos batendo um papo aqui, né? A aula já acabou, então quem quiser já fechar o vídeo, fecha. Mas aqui é batendo um papo. Algumas dicas que o professor Samuel pode levar. Dicas de vida do professor Samuel. Agora olha lá. Eu na faculdade aprendi uma coisa básica. O que me fez ir bem nas provas da faculdade. O que era? Eu pegava ali, os professores dão aula por slide, aula, texto, um monte de coisa, um monte de informação. Eu chegava em casa e falava, o que eu aprendi hoje? Eu sabia só umas palavras, não conseguia linkar tudo. Aí eu ia estudar. E não um dia antes, eu estudava às vezes uma semana antes, prova da faculdade, às vezes é muito, muito conteúdo. Aí eu pegava, via os slides, né? Tentava estudar aquilo, estudava até via se aprender. Como é que eu sabia se eu tinha aprendido aquilo? Eu simplesmente minimizava e falava, tá, agora eu vou explicar para mim mesmo. E ficava mentalmente explicando para mim. Eu falei, travava. Poxa, se eu não sei explicar para mim agora, não vai ser na prova que eu vou saber. Aí volta. E tu só passa pro próximo slide depois que tu aprendeu aquilo. Aí fala, não, é muito difícil. Não é. Tem coisas que são difíceis, mas não é impossível, gurizada. Tu é muito maior do que um conteúdo. Tu tem que pensar, caraca, esse conteúdo eu não vou conseguir aprender. Eu vou. E tu tem que insistir, tem que ser maior do que isso. Ok, falei. A gente vai ter uns videozinhos, né? Principalmente posso postar até no YouTube alguns vídeos mais explicando, dando algumas dicas de estudo. Claro, você vai pegar aquilo e adaptar aquilo para você, né? Ok? Falei demais, já tô até com calor aqui. Fechou? Imagina se o vídeo sai sem áudio, né? Não. Gente, fica aqui meu grande abraço e até o próximo vídeo.